E aí galera, fala comigo. Eu sumi, eu sumi por muito tempo, mais exatamente por 13 meses eu sumi aqui. E foi por um bom motivo. Mas estamos de volta, estamos voltando à ideia que eu consiga voltar aí com um vídeo por semana. E inclusive aproveitando esse momento de volta para estabelecer o que é esse canal. Cara, esse canal nada mais é do que um lugar em que eu quero compartilhar algumas coisas aqui da minha vida, assim, compartilhar meu coração também para que eu possa ter assim uma visão depois no futuro de tipo como eu fui crescendo e me desenvolvendo e tal. E para abençoar a vida das pessoas aí, né? Com aquilo que Deus tem derramado no meu coração, enfim, aquilo que eu tenho vivido e que isso possa edificar a vida de alguns aí, né? Gente, eu queria hoje fazer um vídeo, bom, vocês viram o título. Eu estou de aniversário. Esse vídeo está saindo exatamente no dia do meu aniversário, dia 1º de março. E eu estou fazendo 20 anos de idade, já estou me sentindo velho, as minhas juntas já estão rangendo, as costas doem, muita sabedoria, a barba fica branca, nada a ver. Mas enfim, eu queria fazer esse vídeo falando sobre o que eu já aprendi nesses 20 anos de vida. Eu acho que às vezes a gente fala sobre, tipo, que aprendi 80 anos e acho que, né, a gente tem que valorizar a sabedoria em todas as etapas, mas eu quero fazer esse vídeo para que talvez daqui 10 anos, daqui 20 anos eu possa olhar para trás e falar, cara, será que isso que eu aprendi eu apliquei? Né? E se eu apliquei, vamos ver o que aconteceu, né? Então, esse vídeo é para você que talvez tenha aí seus um pouco menos de 20 anos ou um pouco mais de 20 anos e eu acho que esses conselhos aqui, na verdade, esses conselhos foram muitos conselhos que eu tenho aprendido de outras pessoas e que eu tenho tentado aplicar na minha vida. E eu espero que possa abençoar a sua vida e possa te ajudar, te fazer crescer também. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de dar, e assim, a base de tudo, e por isso que ele é o primeiro conselho que eu escrevi aqui, é o seguinte: a vida não faz sentido sem Jesus. Simples, esse é o primeiro conselho. E até acrescentei, né, que a gente tem que entender rápido que não vale a pena correr atrás de outras coisas, correr atrás de coisas fúteis. Então isso, cara, só o dia já dá pra fazer uns 30 vídeos falando sobre isso, porque a vida não faz sentido sem Jesus. E eu posso dizer aqui, eu sei que alguns que vão me assistir aqui talvez não são cristãos, ou enfim, não conhecem Jesus e tá tudo bem. Cara, eu corri atrás de muita coisa. Muita coisa. Eu, né, me converti, realmente entreguei minha vida para Jesus ali dos 17 para os 18 anos, quase com 18. E, cara, eu corri atrás de muita coisa, velho. Eu comecei muito cedo já, relacionamento, empresa, indo atrás de dinheiro, lendo bastante. Então eu fui atrás de preencher aquele vazio que todos nós temos, né? Preencher aquele vazio de muitas formas, né? Tanto com relacionamento, tentando ser direitinho, tanto com farra e loucurada, sendo sem vergonha, né? Tanto com droga, com bebida, com tudo que eu tinha acesso, com tudo que eu podia fazer, tanto com dinheiro, com conhecimento, talvez com status, com algo assim. E eu percebi que no fim do dia tudo é vaidade, como fala lá, como fala em Eclesiastes, como Salomão escreve em Eclesiastes. Tudo vaidade. E eu tava correndo atrás de várias coisas e nada acontecia, nada mudava. Meu coração, o vazio aumentava, o espaço cada vez mais aumentava. E quando eu tive um encontro com Jesus e passei a viver com Jesus, eu entendi, eu comecei a entender, cara, a vida não faz sentido sem Jesus. E quanto mais rápido a gente entende que não faz sentido ficar correndo atrás de coisas fúteis, cara, menos tempo a gente vai perder na nossa vida. Então eu olho para trás, precisando dos que eu perdi, eu falo, cara, eu perdi esse tempo. Mas graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, que hoje, fazendo 20 anos, eu posso entender, cara, não faz sentido eu correr atrás de coisas fúteis. Não faz sentido eu ficar gastando a minha juventude correndo atrás de dinheiro, por exemplo. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, não quer dizer que eu não vou guardar dinheiro, não tem nada a ver com isso. Mas assim, não faz sentido eu ficar correndo atrás dessas coisas. Não faz sentido eu ficar correndo atrás de mulher, de relacionamento. Não faz sentido eu ficar preenchendo a minha vida só com conhecimento e achar que o conhecimento, por muito conhecer, eu vou ser feliz, eu vou ser completo. Também não. Então a gente tem que alinhar rápido o nosso coração. Por que é rápido? Porque é urgente, gente. Essa fase da nossa vida agora, dos 20 aos 30, 35 talvez, é a fase que a gente mais vai ter energia, disposição física do nosso corpo. Mas ao mesmo tempo que a gente é independente, já não somos mais adolescentes. Já temos o nosso dinheiro, já temos o nosso trabalho, alguns de nós já moram sozinhos. Então, cara, a gente já tem essa, essa autonomia de tipo assim, mano, eu tenho o meu tempo nas minhas mãos, o que que eu vou fazer com isso? Então, o primeiro conselho que eu daria é isso: a vida não faz sentido sem Jesus. Corra atrás de Jesus com tudo o que você tem. Busque conhecer quem é Jesus. Conheça mais de quem ele é.
E a sua vida vai fazer muito mais sentido. Na verdade, ela vai fazer sentido, né? Ela não faria sentido de nenhuma outra coisa. E complementando esse conselho, algo que eu tenho aprendido e que é uma reflexão que o pastor Teófilo Hayashi aí tem me levado. Ele falou isso numa pregação, eu achei muito interessante, cara. As nossas paixões de hoje, ou seja, as minhas paixões da minha juventude, vão definir quem eu vou me tornar e onde eu vou estar daqui, sei lá, 30, 40 anos, 50 anos, no final da minha vida. Então, hoje, o que eu sou apaixonado, o que eu amo hoje, vai me fazer tomar decisões. E essas decisões vão me levar a ter consequências no futuro. Faz sentido? Então, eu tenho que me apaixonar pelas coisas certas hoje. Por isso que nós, como jovens, temos que olhar, cara, o que você é apaixonado, o que consome as tuas emoções, o que consome o teu coração, porque é isso que você vai se tornar lá na frente. É o fruto disso que você vai tomar decisões a partir dessa paixão, a partir dessas paixões que você tem, você vai tomar decisões, e essas decisões vão te gerar consequências para o futuro. Essas consequências vão ser boas ou ruins. Podemos nos apaixonar por dinheiro agora, e vamos correr o resto da vida atrás de dinheiro. Beleza. Mas assim, decida hoje, tenha essa consciência hoje de que aquilo que você se apaixonar agora vai ser aquilo que você vai correr pro resto da sua vida atrás e provavelmente vai te levar para algum lugar. Olhe para as pessoas que se apaixonaram por essas coisas e foram para esse lugar. Esse lugar é bom, esse lugar é ruim. Se apaixone pelas coisas certas. Beleza? E meu conselho é se apaixone por Jesus. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E gente, esse é o primeiro, pra mim, primordial conselho. Agora eu queria dar mais um, na verdade são dois, mas eles são meio que a mesma coisa, assim. Tipo, um complementa o outro, né? Eu escrevi aqui, escolha bem as suas companhias. Você realmente vai ser a média das pessoas que você mais convive e admira. Eu tenho percebido muito isso, cara. Nós precisamos de boas referências. Como os jovens, principalmente, nós precisamos de boas referências. E sabe, eu percebo na minha vida que muitas vezes eu escolhi as minhas referências baseada em coisas que são fúteis, como eu falei antes. Cara, beleza, o cara tem grana, legal, eu posso aprender dele nessa área. Mas será que ele serve para ser uma referência em toda a minha vida? Tipo, eu quero ser parecido com esse cara. Mano, será? Tipo, toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente pode escolher referências da forma errada. Da forma errada. Então assim, pô, beleza, o cara tem uma família legal, mas será que a completude, assim, toda a vida dele faz sentido para que eu me espelhe na vida dele? E isso, assim, confessando, isso me ajudou a tirar os olhos de coisas que eram fúteis. Então, às vezes eu olhava um cara e falava assim, pô, esse cara, pô, olha só, o cara é shapeado, o cara é muito forte, o cara tem grana e tal. Ah, eu tenho que me espelhar nesse cara. E daí eu olhava pros frutos do cara, eu olho pros frutos do cara e eu falo, cara, a casa dele não tá em ordem. O coração dele não tá em ordem, esse cara não é feliz, esse cara não tem paz. Esse cara não tem alegria de verdade. Será que vale a pena? Será que faz sentido me espelhar nesse cara? Não faz o menor sentido. Então, nós como jovens temos que ter essa sabedoria, esse entendimento de, cara, eu preciso escolher bem as minhas referências, porque provavelmente eu vou me tornar parecido com elas. Primeiro, voltando ao primeiro conselho, cara, a sua primeira referência tem que ser Jesus, certo? Independente de ser homem, independente de você ser mulher, sua primeira referência tem que ser Cristo. Agora, depois disso, depois de Cristo, meu outro conselho é procure pessoas parecidas com ele, porque elas vão te ensinar a vida prática de Cristo. E é isso que eu tenho tentado fazer, cara, buscar referências nos lugares certos. Quem são as minhas referências? Buscar essas referências nos lugares certos. E também as suas companhias. Obviamente, se você tem referências, talvez referências na internet, mas também tem referências próximas de você, tem referências, né, nas suas companhias, esteja perto dessas pessoas que são as suas referências. E escolha muito bem os seus amigos, porque os seus amigos vão te levar para mais perto de Deus ou vão te afastar de Deus. Vão te levar para mais perto das coisas boas ou vão te afastar das coisas boas. São os amigos que fazem isso. Trazendo uma passagem muito breve, a gente lembra, provavelmente você nem precisa ser cristão para lembrar disso. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Aquela passagem que tem um cara que ele não se mexe, ele é paralítico e Jesus está numa casa e tem muita gente em volta da casa, não tem como chegar na casa. Então os amigos daquele paralítico sobem no telhado, abrem o telhado e descem aquele cara, para que Jesus pudesse orar por ele. Então, pô, isso é amigo, velho. Será que os nossos amigos estão levando para mais perto de Deus? Quem são os amigos que a gente tem? Então, que a gente possa, como jovem, já pensar nisso. Cara, quem são os seus amigos? Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos, talvez, que não conhecem Jesus, se você é crente. Ou você não pode ter amigos muito loucos. Não estou dizendo isso também. Mas, assim, você está influenciando esses amigos ou eles estão influenciando você? Fica aí a reflexão.
E assim, continuando nesse mesmo fluxo, falando sobre pessoas, já me encaminhando pro final, a gente precisa de pessoas. Isso é algo que eu tenho aprendido. Nós precisamos de pessoas, cara. Nós precisamos de pessoas. A gente tá uma conexão de estar no lugar certo, sabe? Uma conexão de estar no nosso destino. Só que para a gente fazer conexões verdadeiras, a gente tem que se abrir. A gente tem que correr risco de ser frustrado. A gente tem que correr risco de ficar chateado com alguém. Então eu percebi ao longo da minha vida que eu pelo menos eu digo por mim, sempre fui alguém muito aberto, sempre fui muito alguém que se comunicou com todo mundo, que era aberto com todo mundo. Só que eu percebi que eu não fazia conexões genuínas, porque eu tava me protegendo, tava sempre assim. Sempre me protegendo nos relacionamentos, sejam amizades, sejam relacionamentos até amorosos. E daí não acontecem conexões profundas. Então, o melhor conselho que eu poderia dar pra você, cara, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Eu tenho percebido isso. Nós precisamos de pessoas. Eu tenho orado e tentado me importar genuinamente com as pessoas, porque isso é importante. Eu vou fazer conexões genuínas, né? Eu vou fazer amizades verdadeiras. Eu vou ter amigos de verdade. Então, pô, não faz sentido eu passar por um lugar, talvez por 4, 5 anos da minha vida, numa escola, por exemplo, eu saio e eu não tenho nenhum amigo pra minha vida. Pô, acho que eu não me expus o suficiente e não corri riscos o suficiente nesses relacionamentos para que eles se aprofundassem. Então, acho que esse é um ótimo conselho que eu poderia dar. E é isso, eu tenho aprendido isso, né? E, gente, de verdade, assim, se você ficou até o fim, quero dizer que eu tô dando esses conselhos com toda humildade. Eu não sei de nada. Quem sou eu para dar um conselho para alguém? Cara, o melhor conselho que eu posso dar, velho, é... E, enfim, gente, como eu falei, eu acho que... E, gente, se você chegou até aqui, eu quero dizer que eu tô dando esses conselhos com toda a humildade do mundo. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém? Mas essas coisas que eu tô falando aqui são coisas que eu tenho tentado viver, são coisas que eu tenho tentado aplicar na minha vida. E eu tenho visto frutos dela, né? Dessas coisas que eu tenho aplicado. Então, eu não quero só aplicar sozinho e depois ver as coisas dando certo e olha só como deu certo, mas eu quero que também outras pessoas que estão perto de mim, se você está assistindo aqui, eu quero que você também plante certo, né? Semeie certo, né? A lei da semeadura e da colheita. Cara, o que você plantar, você vai colher. Plante direito. Plante certos princípios no seu coração. Tenha os princípios da sua vida alinhados, porque você vai precisar. E se você hoje não alinhar, eu não sei qual é a sua idade, mas se hoje você não alinhar o seu coração, não colocar a sua vida em ordem, não parar para pensar quais são os seus princípios, cara, você vai viver uma vida totalmente desgovernada. Você não vai, você vai parar, nem você sabe onde que você vai parar. Você não tem previsibilidade nenhuma de quem você vai ser. Você pode não saber o que você vai fazer, isso vai se construindo ao longo da vida, mas quem você quer se tornar? Decida isso hoje. Quem você quer se tornar? Sabe? Entenda isso e, cara, caminhe nessa direção. Gente, é isso. Fiquem aí com mais um videozinho. E se você gostou, dê o like. Se você gostou também, dê um comentário, fale o que você achou. E como eu sempre falo desde o início, cara, se você quiser também, porque você não é obrigado a fazer nada. É isso, quero trazer mais vídeos aqui. Deem ideias também de vídeos. Quero trazer vídeos sobre a vida cotidiana também, sobre rotina, enfim. E é isso. Deus abençoe vocês. Até a próxima.